O que é a memória imunológica? Acho que você vai dar um contínuo, né, do que você acabou de comentar, né? O que é essa memória? O que é isso? Como eu comentei com vocês, fazendo a comparação com o filme, né, tem aquele herói que fica na linha de frente e tem o exército que vem salvar a vida dele quando o índio está pronto para tirar os calvos. Esse segundo exército, ele é um outro tipo de resposta imunológica chamado resposta imune adaptativa. Então, a resposta imune inata, ela resolve os casos mais simples e, na pior das hipóteses, ela ganha tempo para que os nossos clones lá no linfonodo venham nos ajudar. Só que lá dentro do linfonodo acontece uma mágica muito legal. Se você pensar nos linfócitos que estão dentro do linfonodo, eles fazem rearranjo gênico o tempo inteiro. Eles são as nossas células com maior alteração de genoma em relação ao genoma default, vamos dizer assim, do resto do corpo. Porque essas células linfocitárias, elas têm a capacidade de reconhecer bilhões de combinações genéticas. Pensem num sistema de Lego, com aquelas peças de diferentes cores e diferentes formas. Então, quando a nossa célula dendrítica traz essa informação que ela captou tomando vinho lá na periferia, ela tem que fazer com que essa peça encaixe numa peça de um determinado linfócito com quem ela vai criar esse romance. Então, esses linfócitos, eles vão apresentando essas peças de Lego e eles fazem recombinação em relação às peças bases que já existem. Então eles pegam uma peça amarela, uma peça verde, uma peça azul. O outro vai pegar uma peça azul, uma peça roxa, uma peça não sei o quê. E aí, se você vai pensando, as combinações são virtualmente ao nível dos bilhões, porque existem várias dessas peças disponíveis, de cores diferentes e de formas diferentes. Então, esses linfócitos eles já estão ali no linfonodo, eles já vão apresentando essas opções. A célula dendrítica, quando ela chega, ela tenta dar esse match, ela tenta dar esse encaixe. Quando esse encaixe acontece, é aquele linfócito específico que é recuperado daquela enorme população linfocitária e ele começa a ampliar. O que acontece? Conforme isso vai acontecendo ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo uma verdadeira biblioteca de respostas imunológicas. Cada uma das pequenas gripes, cada uma das pequenas diarreias, infecções bacterianas, sinusites, otites, que cada um de nós já passou ao longo da vida, os nossos pacientes, vai criando dentro do seu linfonodo toda uma quantidade de informações que ficam guardadas ali para o resto da vida. Por que elas ficam guardadas? Porque quando há essa apresentação do antígeno da célula dendrítica ao linfócito, o que acontece? Começa a ter uma clonalidade, as células vão proliferando, mas uma pequena quantidade daquelas células, Fábio, fica guardada. Elas são as chamadas linfócitos T de memória. E eles são fundamentais na nossa resposta imune. Então, quando você tem aquele determinado linfócito, ele emergiu daquela enorme quantidade de linfócitos e diz: eu sou o cara para resolver essa infecção. E ele vai para o campo de batalha, uma pequena quantidade daquele linfócito, daquele tipo de linfócito, fica guardado como linfócito T de memória. Se você voltar a ser exposto aquele mesmo patógeno em qualquer momento do seu futuro, você não precisa passar por toda a etapa de captação de antígeno pela célula dendrítica, de apresentação desse antígeno à namorada, que é a linfócito helper, e a expansão clonal. Você já vai direto no linfócito T de memória. O linfócito T de memória, ele aumenta, ele começa a proliferar e a tua resposta é imediata. Isso acontece para qualquer infecção que você tiver. Portanto, o maior bem que você tem, que você pode guardar pelo ponto de vista biológico, é o teu acervo de resposta imunológica. E como é que ele é construído? Ele é construído cada dia da sua vida, quando você tem contato com uma bactéria, numa superfície que você toca e você leva no teu olho, na tua boca, cada gripe que você pega, cada vacina que você tem, entendeu? Então, enxerguem a vacina não como uma coisa que coloca a sua vida em risco, mas sim uma forma artificial, porém segura, de aumentar o seu acervo contra infecções futuras. É vocês entenderem o sistema imunológico de uma maneira um pouco diferente do que vocês imaginavam antes. Vocês imaginam, a gente tende a imaginar o sistema imunológico, Fábio, como se fosse um jogo de paredão. Você fica lá com uma raquete e mete a porrada na bola. Joga a bola, joga a bola, joga a bola, e é uma coisa meio brutal, entendeu? O vírus vem pra cima de você, você dá uma raquetada nele. A bactéria vem, você dá uma raquetada. O fungo vem, você dá uma raquetada. O verme vem. Só que é muito mais do que isso. Existe um sistema de inteligência por trás dessa história. Não é simplesmente descer a ripa. É
descer a ripa, mas é como se você guardasse na memória cada golpe que você deu, a forma com que você deu, a forma com que você bateu na bola, a trajetória da bola. Se a bola vem na mesma posição, você só vai repetir o golpe. Então é basicamente isso que o sistema imune é. Um grande repertório de respostas pré-prontas que você vai construindo durante a vida. Pessoal, você estava achando que era difícil? Não, não. Dá para entender. Lembrando que o primeiro contato a gente chama de resposta imunológica primária e no segundo contato a gente tem a resposta imunológica secundária. O Omar é o cara que facilita, eu sou o cara que dificulta. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que na resposta imunológica secundária acontece o quê? Acontece isso que o Omar falou, né? Uma resposta mais rápida, já tem os anticorpos prontos, mas aquele processo se repete. Aí você sabe o que acaba acontecendo, Omar? No final da resposta imunológica secundária, você tem uma precisão maior desses anticorpos, eles são melhores. Na terciária, melhor ainda. Então, só para mostrar que a memória não só ajuda você se defender, como ajuda a você construir um repertório melhor e mais elaborado. Então, não é uma coisa estanque, não é uma coisa parada. E tem uma questão de refresh, né? Lembra aquela história? Com o tempo, você tem que fazer o reforço da vacina. Então, dependendo da doença, você precisa de uma reexposição ou de tantas exposições para você ter essa construção. E aí você começa a entender, né, por que algumas você faz 3 doses, o outro faz 1 dose. Aí tem a característica da vacina, de infecção, qual é o anticorpo, se é bloqueio, se não é bloqueio e por aí vai. Então, só para mostrar, pessoal, que a lógica central se mantém e não se perde. Mas a gente precisa, à medida que for construindo isso, entender diferentes níveis e diferentes camadas dessa linha de raciocínio. Não é, Omar? Ou eu só atrapalhei, você acha? É isso aí, não, é isso aí mesmo. O sistema imune é um sistema, não é difícil como vocês imaginam. A questão, que a forma com que os livros abordam, Fábio, é uma forma que eles não têm aquela... Ele não sai da zona de conforto e diz assim, eu vou tentar realmente fazer as pessoas entenderem. Ele começa a botar uma lista de células ali, que você lê, você acha legal, esse aqui é o basófilo, o neutrófilo, né? Daqui a pouco você dá aquela chacoalhada na cabeça e já não lembra mais, cara. O que diferencia uma da outra. Então, assim, por isso que a gente está pensando nessa abordagem de avatar. Porque a gente vai transformar cada célula dessas num personagem. Um personagem que você vai se apaixonar, que você vai entender de uma outra maneira, que você vai entender o que motiva ele. Por que o macrófago faz do jeito que ele faz? Por que o macrófago é diferente da célula dendrítica? Ao invés de você entender célula dendrítica e macrófago como grandes comedores, você vai entender que o macrófago, a célula dendrítica é o conecer. Ele prova para pegar o sabor. Quando ele capta o sabor diferente, ele come durante um tempo e ele para de comer. Ele não tem intenção de controlar o inimigo comendo ele. E ele vai lá porque ele vai procurar a parceira dele, que é fundamental na resposta imune. É diferente do macrófago, gente. O macrófago é um grande comedor, é o Pac-Man do sistema imune. Ele vem e vai comendo tudo, ele só sabe fazer isso. Ele é um monstro sem alma, o macrófago, né? Na verdade, a gente vai ver depois da nossa revisão que não é bem assim. Pô, mas lá no desenho, o macrófago, ele é legal, porque é tipo uma dama de vestido, mas quando o bicho pega, ela tira umas armas e sai cortando tudo e ninguém segura os caras. Mas tem bem quase essa questão de dupla personalidade. Ela no desenho traz, e isso tem um pouco mesmo do macrófago. Agora vamos para o ponto que importa, que é a amnésia propriamente dita. Então a gente já entendeu que quando você tem uma infecção, você aprende com essa infecção e aí você está pronto para se defender. Aí descobrimos as vacinas elas foram desenvolvidas para a gente não ter infecções que são muito graves, e aí a gente pode pegar a onda do monkeypox, varíola. Varíola foi a doença que mais matou na história, né? Nenhuma doença chega nem próximo, nem perto, nem nada disso. E isso nasceu dessa observação, né? Quem pega varíola e sobrevive não pega de novo. Quem pega varíola leve, beleza. Aí, de repente, o Omar gosta da história. Quem perdeu essa história, volta na live de Monkeypox que ele explica. Mas as leiteiras da época, elas não desenvolviam a varíola porque elas pegavam uma outra infecção muito mais branda, muito mais localizada, mas que dava uma memória cruzada, vamos botar assim, que era o cowpox. E, em cima disso, nasceu todo o processo de vacina.